Então, para falar sobre educação, que eu acho que é absolutamente crucial, né, como bem falou o secretário Muniz, e como a gente vem observando nesses últimos anos, que a gente tem uma luta quase que quixotesca para manter os nossos canteiros aqui da orla de Ipanema e Leblon relativamente limpos, sem serem depredados também. Eu vou chamar o representante aqui da Unesco, que trabalhou conosco para a organização desse seminário, professor Celso. Bom dia a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer a parceria do Instituto E, de todos os que fizeram realidade esse encontro aqui, a Prefeitura do Rio, a ANAMA, a Bandeira Azul, a Humanidade 2012 aqui, que nos abriga. Então, para a Unesco, foi uma honra ter participado de tudo isso. Queria cumprimentar também a todos e todas, em nome da representação da Unesco no Brasil, e dizer que a visão da Unesco nesse tema é de que a gestão compartilhada de praias vai muito além das praias. E eu vou procurar, aqui nessa breve fala, passar para vocês por que dessa visão da Unesco. A Unesco é uma organização pública de caráter internacional, gerida por governos. Se há prioridades dos governos e elas são levadas a esse fórum, elas se tornam prioridades da organização, e essa é uma delas. Então, a Unesco assume isso como prioridade de um Estado-membro, e, portanto, isso torna parte da tarefa da Unesco promover essa gestão compartilhada. A Unesco tem dois programas que eu diria muito aderentes a essa questão da gestão compartilhada. Um deles é o programa Homem à Biosfera, e o Brasil tem 7 grandes reservas de biosfera, 3 das quais estão em regiões litorâneas. Todo o conjunto da Serra do Mar, do Paraná e de São Paulo, toda a região do complexo Juré, Itatins, Ilha do Mel, Parque de Superagui, tudo isso é uma reserva de biosfera e é um sítio do patrimônio mundial também. A Costa do Descobrimento também é um sítio do patrimônio mundial, está na reserva da biosfera da Mata Atlântica. Fernando de Noronha e Atoll das Rocas são uma reserva das ilhas oceânicas brasileiras e também são patrimônio mundial. Todas elas têm praias e todas elas são aderentes a essa questão da gestão compartilhada em diferentes escalas. Algumas praias urbanas, algumas praias primitivas e algumas praias em áreas de preservação. Então, existe a possibilidade da gente expressar vários instrumentos, métodos e formas de abordagem em gestão de praias para atender essas diferentes escalas e características, não é? A Unesco tem proposto aos seus Estados-membros, e isso é um processo que está em negociação aqui no Brasil, a adoção de uma metodologia de abordagem de gestão territorial chamada Planejamento Espacial Marinho. Nessa tarefa, nós estamos com o governo brasileiro, com o Fundo Vale, com a Conservação Internacional e com a União Internacional de Conservação da Natureza, ou seja, existe uma parceria público, privada e de caráter internacional também. Então, para a Unesco, a gente se sente confortável nesse ambiente porque a gente pode oferecer conteúdos para essa gestão de praias e pode, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de animação, trazendo parceiros, fazendo com que esses parceiros se empenhem de uma forma colaborativa, porque de outra forma a gente não conseguiria fazer uma gestão compartilhada, né? Uma outra questão que a Unesco identifica muito importante nesse tema é que ele expressa as questões econômicas, sociais e ambientais que orientam as discussões da Rio+20. Ou seja, nesse movimento a gente pode trabalhar todas essas 3 questões que são fundamentais para um desenvolvimento sustentável. Já foi dito aqui que é uma economia característica e atuante nos seus vários ramos, em praias, que aborda os setores de alimentação, lazer, turismo, moda, etc. E isso
fundamental para tratar dessa questão da economia de praia, olhando para todos esses ramos da economia, fazendo com que isso também trabalhe de uma forma interativa e colaborativa. As implicações sociais são bastante visíveis em diferentes graus e escalas, mas principalmente com relação a populações que habitaram ou ainda habitam historicamente praias, pescadores, coletores, catadores, e que estão sujeitos a todos esses tensores e pressões, principalmente a ocupação de praias pelo fenômeno da segunda residência. E aí há implicações patrimoniais, fundiárias, que são também tornam bastante confuso esse quadro, né, de gestão de praias. E, bom, as implicações de caráter ambiental, que são a base assim, para a sustentação desse patrimônio natural e desses ativos socioambientais, ou seja, o ambiente, né, costeiro, ele presta um conjunto de serviços ambientais de naturezas tão diversas que seria um desperdício, né, nós abrirmos mão ou deprimirmos esses serviços ambientais com uma gestão indevida desse patrimônio. Então, esses ativos socioambientais é que dão sustentabilidade a esse território. E para a Unesco isso é fundamental que faça parte desse conjunto de instituições públicas, privadas e não governamentais e governamentais, para que a gente consiga ter representatividade nessa gestão. Ou seja, a gestão não pode ser jamais excludente. Todas as instituições que têm interesses diretos, em alguns casos interesses indiretos, elas devem estar nessa mesa de negociação. Uma outra questão é a diminuição dos espaços coletivos, ou seja, a ocupação indevida desse território, e eu me refiro especialmente à ocupação dos espaços contíguos à praia, terra dentro e mar afora, né, privatizando praticamente alguns espaços territoriais que são espaços de uso coletivo e para o desfrute das comunidades que habitam ou que frequentam esses lugares. Então, acho que é um tema importante de discussão, ver que a diminuição desses espaços coletivos ela traz prejuízo para todos. Então, como que a gente pode avançar numa discussão proativa e com a presença de todos para que esses espaços coletivos sejam preservados e sejam cada vez mais melhorados. Tem outras questões que estão mais ligadas à proteção, né, outras ao uso sustentável, ao uso responsável dos ativos, mas existe no Brasil e em vários lugares do mundo, pela Rede Mundial de Reservas de Biosfera e Sítios do Patrimônio, ecossistemas litorâneos e costeiro-marinhos que são protegidos por várias categorias de unidades de conservação, algumas de caráter mais restrito e outras de caráter menos restrito, que são de uso direto e que precisam ter seus planos de ação, seus planos de manejo claramente definidos para que não só as autoridades, mas as pessoas saibam se posicionar em relação ao uso daquele espaço e daqueles ativos ambientais. Então, a manutenção desses ciclos biológicos e biogeoquímicos, ele depende exatamente desse grande acordo de convivência que é preciso ser feito nessa gestão compartilhada. Proteção de espécies terrestres e marinhas, tartarugas, estoques de peixe para pesca litorânea, manguezais, ecossistemas associados, costões, zonas estuarinas, dunas, falésias. Ou seja, existe um patrimônio que a gente às vezes desconhece nos seus detalhes maiores, né? A questão dos corais, que sofrem um impacto tremendo do mau uso dos recursos em terra, né? Das atividades desenvolvidas naquele espaço contíguo ao mar, né? Há questões também que eu diria externalidades, né, como foi dito aqui pelo senhor vice-prefeito, secretário, a questão da extração de água e do lançamento de esgotos.
Há cidades aqui no Brasil que estão fazendo uma extração de água muito grande. Isso favorece o avanço da cunha salina, isso pode mudar a linha costeira, né? No Brasil existe vários exemplos de erosão costeira provocados por grandes obras, por má ocupação terrestre, e em alguns casos por extração de água. A questão dos esgotos, bom, é a cessação, né, de um serviço ambiental. Nós estamos tratando de sanidade, de balneabilidade, coisas que são fundamentais para que esses ativos possam expressar toda a sua potencialidade, né? Bom, e como que a Unesco se comporta diante disso, né? Nós já fizemos apoiamos várias iniciativas no âmbito de vários programas e projetos. Eu queria chamar a atenção de uma que nós fizemos com uma não governamental lá no litoral do Rio Grande do Sul. Chama-se Projeto Mentalidade Marítima. Foi a recuperação de dunas na cidade do Cassino, que é uma praia muito extensa, e que estava fazendo com que as casas fossem soterradas pela areia, ou seja, as dunas eram exatamente essa proteção. E isso foi feito com o Porto de Rio Grande, com a Superintendência do Porto de Rio Grande. É um belo exemplo, esse projeto já está avançado, ele já tem praticamente 10 anos, e houve, de fato, uma reposição dessas dunas e uma melhora significativa nesse desequilíbrio que aconteceu ali por ganância, né, por, às vezes, ignorância das pessoas, mas, na maioria das vezes, ganância. Então, eu chamaria atenção para esse projeto de Mentalidade Marítima, que é extremamente interessante e é aderente a essa parte de recuperação do litoral. A Unesco é a agência responsável dentro do sistema das Nações Unidas por implementar a década da educação para o desenvolvimento sustentável. E isso nos traz a questão de que sem conscientização, informação e educação, as instituições e as pessoas jamais terão o conhecimento e a capacidade de se posicionarem diante de informações que elas, às vezes, não têm muito discernimento para interpretar esse tipo de informação. Então, a questão educacional, educar para o desenvolvimento sustentável, significa mudar atitudes e comportamentos. Em muitos desses casos de uso indevido do litoral, nós estamos diante de pessoas que não sabem como se comportar e não sabem que atitudes tomar. Não é? Então, eu queria deixar isso como mensagem, dizendo que a Unesco está super dentro desse projeto, que a gente gosta muito de trabalhar nesse ramo. Eu, pessoalmente, eu morei numa praia no litoral do Pará, no final dos anos 70, e acompanhei esse processo do deslocamento das populações tradicionais por pessoas de alta renda que transformavam os pescadores em caseiros, as filhas em prostitutas e os jovens em traficantes e usuários de drogas. Um processo extremamente perverso, onde os pescadores perdiam seus portos de pesca e não tinham mais acesso aos recursos, aos pequenos recursos que faziam a sustentação daquelas comunidades. E isso não acontece só no Brasil, acontece em outros lugares também. Então, por experiência própria e por mandato da organização, eu me coloco à disposição de vocês e estou muito afim de trabalhar. Obrigado, gente. Queria passar a palavra agora para o presidente da Associação Nacional dos Secretários Municipais de Meio Ambiente, que está ficando cada vez mais claro, isso é uma das propostas do GESCOM, como que urge a gente municipalizar a gestão das nossas praias, tá? Ok. Bom dia a todos, saudar a todos aqui do GESCOM Praias. A ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Órgãos, a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, ela foi fundada em 1988. Foi um movimento, né, dos secretários das principais capitais pela busca de uma interlocução de alto nível nas esferas federal e estadual. Para que os municípios pudessem gerenciar, né, o meio ambiente no seu espaço, né, nas atividades de espaço de impacto local. A partir daí, a ANAMA foi reconhecida como representante dos municípios e entre todos os entes federados, né, União e Estados.
O foco principal da ANAMA, como eu falei, foi a estruturação do CISNAMA e o seu consequente fortalecimento. O CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que prevê a relação entre os governos, né, os níveis de governo estadual, federal e municipal. Hoje, na esfera federal, nós participamos no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, com 6 assentos, representando os municípios. Participamos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, da Câmara Federal de Compensação Ambiental e do CIPAM, que é a Comissão Interministerial de Política Ambiental e do Gerenciamento Costeiro, entre outros. Na esfera estadual, nós integramos os conselhos municipais, os conselhos estaduais de meio ambiente. No caso aqui no Rio de Janeiro, a ANAMA ela tem assento na Comissão Estadual de Controle Ambiental, a SECA, e no Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONEMA. Hoje temos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com o INEA, com o IBAMA e o ICMBio. Isso tem dado muitos frutos em nossos estados com melhores índices ambientais. Hoje o estado do Rio de Janeiro ele apresenta o índice ambiental um dos melhores do país. Nós estamos aqui ranqueados pelo SOS Mata Atlântica como o estado que mais preserva a Mata Atlântica e que o nível de desmatamento ele reduziu significativamente e com isso nós estamos no ranking do estado que conserva mais a Mata Atlântica. 44 municípios com apoio da ANAMA, quando a Nina até destacou na fala do nosso secretário a questão da transversalidade das ações do poder público, na realidade a ANAMA ela prima muito por esse trabalho. Ela trabalha junto com os órgãos públicos, estaduais e municipais e com todas as associações e entidades que visam dotar o município e habilitar o município para que ele gerencie de forma competente o seu território. Hoje, com isso, 44 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, eles já estão capacitados para fazer o licenciamento ambiental. O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, ele faz o licenciamento ambiental praticamente em sua plenitude, deixando de fora somente as atividades em que o impacto ainda é considerado demanda a apresentação de estudos de impacto ambiental. Aumentamos consideravelmente, ajudando o Estado do Rio e os governos municipais, aumentamos consideravelmente o número de áreas protegidas e participamos sempre da elaboração de planos de gestão de resíduos, sólidos, saneamento. Temos importante papel na articulação com os comitês de bacia e os consórcios intermunicipais, que tem se demonstrado como uma forma assim, bastante moderna e avançada para a gente conseguir gerenciar o meio ambiente. A consolidação e o fortalecimento do sistema municipal de gestão ambiental e o alinhamento positivo com as esferas estadual e federal do governo tem possibilitado ao nosso estado, como eu falei, o primeiro lugar entre os estados brasileiros no ranking dos estados que menos desmatam, né? Eu já havia falado isso anteriormente. Para a região noroeste do estado do Rio de Janeiro, com a utilização do recurso do FECAM, estão previstos 15 iniciativas, 15 projetos e programas de incremento de recuperação da Mata Atlântica. O município do Rio de Janeiro, nós temos diversas ações aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Eu esperava que o secretário fosse até discorrer mais sobre elas. Temos aqui o programa Os Guardiões dos Rios, um programa sério, muito forte, de reflorestamento de encostas, o programa muito sério de recuperação das nossas restingas, das nossas praias, o que vai fazer com que o município do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, ela se projete da forma como ela tem que ser reconhecida no mundo inteiro, né? O Estado do Rio começa a existir para a Blue Flag, na realidade, com a busca da certificação da prainha. E, como o secretário falou, é uma praia assim, bastante peculiar, porque ela tem uma característica totalmente destacada
do contexto, assim, vamos dizer, da área urbanizada da nossa cidade, né? Em diversos municípios aqui do Rio de Janeiro, eu vejo aí o nosso secretário lá do município de Arraial do Cabo, nós tivemos várias iniciativas. Em Arraial do Cabo, por exemplo, eles conseguiram retirar os quiosqueiros que estavam implantados na faixa de areia da praia e conseguiram criar um ordenamento. Eu vi também o doutor Murilo Bustamante, do Ministério Público, que também é um guerreiro, trabalha muito com a gente, nos auxilia muito, auxilia a ANAMA, auxilia os municípios, sempre na busca de uma regularização, de se criar uma situação de recuperação das nossas praias. Essas ações de ordenamento da orla, retirada de estruturas, chamadas de quiosque, faixas de areia, ocorreram lá em Cabo Frio, em Búzios, né? Diversos quiosques foram tirados e tivemos bastante problemas. Na Lagoa de Araruama, uma ação entre a iniciativa privada também possibilitou a abertura do canal de Itajuru e através do consórcio intermunicipal, o consórcio intermunicipal Lago São João, nós conseguimos também fazer uma série de melhorias na Lagoa de Araruama, com captação de esgoto em tempo seco, que não é o ideal, mas é uma possibilidade. E com isso a gente consegue avançar. Hoje a gente já tem a Lagoa de Araruama com uma qualidade bastante melhor. E nada é por acaso, né? A iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, juntamente com o Instituto ocorre exatamente numa era em que o Estado do Rio vem mudando bastante. O Brasil tem mudado, o Estado do Rio tem mudado bastante do ponto de vista econômico, do ponto de vista do crescimento e do ponto de vista da conservação ambiental. Mas o município do Rio de Janeiro, principalmente, que está liderando essa questão aí da Blue Flag, ele tem mudado bastante. Eu, como presidente da ANAMA, eu também sou coordenador de controle ambiental aqui do município do Rio de Janeiro, e a gente vê a demanda que nós estamos tendo de trabalho, porque o Rio de Janeiro está virando um canteiro de obras, e obras que têm, não são obras de fachada, são obras com uma profundidade muito grande na questão da infraestrutura essa que vai fazer a coleta do esgoto, para que esses esgotos não cheguem nas praias, que faça uma segregação, uma rede de águas pluviais separativa. Isso aí somado a todo um projeto que está sendo executado de reflorestamento das encostas, de preservação de nascentes. Então, é um somatório de atividades que a gente tem que visam sempre buscar na linha final a Blue Flag, que a bandeira azul, na realidade, é uma certificação. Ela vem, na realidade, capitular toda essa questão. O ordenamento costeiro, a conservação da cobertura vegetal, a destinação adequada dos resíduos sólidos, dos esgotos, a manutenção da permeabilidade do solo, o ordenamento urbano e, principalmente, a educação ambiental, eu acho que são fatores principais e primordiais para que a gente consiga atingir e tingir mais praias nossas com a Blue Flag. Assim, a ANAMA, com a parceria da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e apoiadora das ações do Instituto, vem nesse evento congratular a todos mais uma vez e parabenizar a Prefeitura da cidade do Rio e a todos por mais essa conquista que nós, com certeza, vamos emplacar a Prainha como a primeira praia certificada aqui no município. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação de cada palestrante. Acho que ele reflete bem o espírito do GESCOM, que é de colocar em diálogo diferentes esferas do poder. A gente tem aqui o representante máximo, o secretário municipal de meio ambiente, vice-prefeito, a Unesco, que tem uma atuação local, mas também de alcance internacional, e a ANAMA, que focou, apesar da exposição ter muito sido focada no que está sendo feito aqui no estado do Rio de Janeiro, tem também uma atuação nacional. Então, nós gostaríamos agora de abrir para perguntas, tá? A gente tem um pequeno tempo para perguntas. Quem quiser, por favor. Quem quer fazer uma pergunta? Só queria esclarecer também que a Prainha vai se tornar
caso ela receba, e a gente está trabalhando para isso, né, através dessa articulação entre os poderes, vai se tornar a segunda praia brasileira a receber a certificação da bandeira azul. E a segunda na América do Sul. Né? Assim, a gente tem um litoral de mais de 7.000 quilômetros e, no entanto, só temos uma praia no momento credenciada, que é a Praia do Tombo, no Guarujá. Enquanto que Portugal, com um litoral muito menor, já tem mais de 300 praias que conseguiram passar pela certificação da bandeira azul. Alguém tem alguma pergunta? Abílio, recepcionista. Bom dia a todos. Só queria perguntar, aproveitar a presença aqui do secretário, das autoridades aqui, se existe algum planejamento de recuperação da Praia da Macumba, que foi um dos exemplos, né, maiores que nós tivemos de erosão de praias, né, por tudo isso que foi falado aqui, a construção de calçadões, quiosques, sem um projeto que respeitasse, né, a importância da vegetação de Restinga, né, e a falta que ela faz como um agente natural, né, um anteparo natural que protege nossa costa. Então eu queria saber que essa praia ela já ruiu 8 vezes, né, e foram feitas a mesma intervenção, né, com muros de concreto, né, ao passo que a vegetação nativa ela exerce essa função com maestria e não cobra um centavo do cidadão. Bom, o exemplo, a pergunta que ele fez expressa bem o exemplo. Quer dizer, não adianta pensar em recuperar a Praia da Macumba reproduzindo pela 90ª vez a reconstrução do calçadão, isso e aquilo. Aquilo é fruto da ausência de um estudo sustentável que respeite a oscilação característica da natureza, reconheça esse movimento da natureza e entenda que a intervenção para ser feita ali necessita primeiro que se resolva a relação do canal do Rio Morto, principalmente o quebra-mar, que possa ser implantado definitivamente ali no canal do Rio Morto, que é o acesso. O Rio Morto é lá no Recreio dos Bandeirantes, próximo àquele momento em que a Avenida das Américas vira e vai em direção ao túnel da Grota Funda. Então o Rio Morto é um canal, e esse canal vive obstruído e, ao mesmo tempo, sem o quebra-mar necessário, que vai garantir tanto a permanência da circulação das águas no canal, não o obstruindo mais, e, ao mesmo tempo, o quebra-mar tem uma função de alterar um ciclo de correntes ali para possibilitar as condições de dar estabilidade à Praia da Macumba. Esta obra, ela está prevista. É uma obra que faz parte do nosso imaginário e ela se integra ao programa de recuperação do sistema lagunar da Barra e Jacarepaguá, Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa do Camurim e Lagoa da Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, e Lagoa de Marapendi. Essa intervenção prevê essa estabilização ali mais adiante. Nós integramos esse programa na tarefa dos Jogos Olímpicos, e aí eu tenho certeza que, como todas as questões ligadas às Olimpíadas, nós estamos conseguindo equacioná-las. Eu tenho certeza que nós equacionaremos também a realização da obra das Lagoas, que é uma integração município, governo estadual e governo federal. Nós já temos o programa da obra, nós já temos todo o planejamento desenvolvido de forma plena e nós já estamos prontos para fazer a licitação. Já temos 300 milhões e faltam 300 milhões. Esses 300 milhões estão em negociação final com o governo federal, que é a parcela que ele precisa dar no acerto que foi feito nos diversos compromissos para os Jogos Olímpicos. Então, eu acredito que esse segundo semestre nós vamos poder confirmar a realização de
de toda essa obra naquela região. Mas, como eu disse, nós vamos poder confirmar até o fechamento desse processo no segundo semestre. Obrigada. Mais uma pergunta? Nós podemos fazer só mais 2 perguntas devido à hora, por favor. Alguém mais? Quê? Pode? Alô? Oi. Pode ou não pode? Bom dia a todos, o meu nome é Alexandre, eu moro na Ilha Grande e represento o Comitê de Defesa da Ilha Grande. Achei muito interessante a colocação do representante da Unesco aqui a respeito da grande preocupação com as populações tradicionais e a ocupação do nosso litoral pelos bem-aventurados que promovem seguidamente a expulsão dessa comunidade. Então, a minha pergunta, assim, mais objetiva para a mesa, em especial para ele, é que ações efetivas a gente pode esperar aqui do nosso segundo GESCOM a respeito dessa nossa chaga social que o secretário Muniz tanto se referiu com muita propriedade. Bom, com relação à Unesco, enquanto organismo internacional, seria indevido uma intervenção, e isso é um princípio básico das Nações Unidas, de não intervir ou interferir na gestão dos patrimônios nacionais e muito menos nas legislações nacionais. Eu me referi às questões de reservas de biosfera e patrimônio mundial, que são uma convenção, esse último, e o outro um programa intergovernamental, mas eu esqueci de dizer que não existe uma legislação supranacional. Ou seja, a Unesco como instituição, ela trabalha sempre com os governos dos países membros. Então, a Unesco não pode tomar nenhuma iniciativa que não seja consensuada com os governos dos seus países membros. Eu espero que numa parceria dessa amplitude se apresentem não só governos, uma parceria público-privada, mas também que as populações, por meio das suas organizações sociais, associações, elas tenham também assento e possam reivindicar, trazendo informações para esse fórum que orientem futuros planos de gestão ou programas de conciliação entre as necessidades humanas e as necessidades de proteção, conservação e uso sustentável dos ativos ambientais que envolvem essa região costeiro-marinha. A posição da Unesco, então, é sempre de apoio, seja às autoridades, mas especialmente às sociedades nacionais dos países que a compõem. Obrigado. Agora vamos passar para a última pergunta. Olá, bom dia a todos. Queria parabenizar, primeiramente, a posição da GESCOM, que eu acho que é importantíssimo para a preservação do nosso meio ambiente. Eu sou representante da Secretaria de Educação na Baixada Fluminense e em um dos municípios que não temos praias, que é o município de Mesquita. Mas sou morador aqui da cidade do Rio de Janeiro, morador particularmente aqui do bairro de Copacabana, nascido e criado aqui, então eu vi e vivenciei essas transformações que aconteceram, positivas e negativas. E nos últimos anos podemos contemplar com positivismo nas transformações. Entretanto, eu gostaria de solicitar ao pessoal da ANAMA que tivessem maior abrangência em suas ações, porque a gente não pode deixar de esquecer que grande parte dos trabalhadores, visitantes, eles vêm da Baixada Fluminense. E que nós também temos lá uma série de bacias hidrográficas que tem grandes despejos de cargas poluentes por parte não só da população, mas como também de indústrias, na Baía de Guanabara. E a Baía de Guanabara, por sua vez, ela acaba afetando todo o nosso litoral. E queria deixar bem claro que a sensibilização do público, não só da população, de todos os stakeholders de forma geral, é muito importante e que a educação ambiental tem que ser usada como uma ferramenta para essa função.
E eu queria saber a ANAMA, como é que a ANAMA se porta em relação a essa abrangência dos municípios, em relação a parcerias existentes, né? Obrigado. Bom, como eu falei, a ANAMA ela trabalha como um facilitador, né? Ela é um articulador com o governo estadual, os governos municipais e o governo federal. Você, como do município de Mesquita, eu estou sucedendo a Cátia Perobelli, que foi a secretária de Meio Ambiente lá de... agora ela se desincompatibilizou, né? Secretária de Meio Ambiente lá de Mesquita. E a Cátia, eu vejo assim, eu vi a gestão da Cátia à frente lá da Secretaria de Meio Ambiente lá de Mesquita, ela viu um trabalho muito forte por parte do município, na questão principalmente da coleta do lixo, da questão da reciclagem. Ela teve um trabalho assim bastante forte, com o apoio do prefeito. E vejo também que teve uma articulação muito boa e que a gente agora mantém com o governo do Estado, com o governo federal, tanto na questão do repasse da taxa de financiamento. E, na realidade, o que a ANAMA tem que fazer é auxiliar o município. O nosso papel é auxiliar na capacitação e dar condições para que o município ele consiga gerenciar da melhor maneira o seu território e as ações, né, que são de impactos locais, todas as atividades são de impactos locais, que ele consiga trabalhar. Então, basicamente, a ANAMA ela vem desenvolvendo esse trabalho junto com os municípios, tanto da Baixada, o município. Nós temos aqui o nosso secretário, ele preside o comitê gestor da Baía de Guanabara, que congrega ali, são 12 municípios, né, Muniz? 12 ou 17 municípios, eu não estou me lembrando aqui. Então, inclusive, Mesquita ela faz parte deles. Então, a gente, quando trabalha fortalecendo esses comitês, quando a gente fortalece esses comitês, a gente fortalece os consórcios, né? É sempre nesse sentido de buscar dar condições para que os municípios possam gerenciar de forma integrada com os governos estadual e federal. Okay? Não, é nesse provocado muito curto, para dizer o seguinte. Eu vim com o intuito, assim, a minha ideia, sempre num seminário como esse, a gente provocar algumas questões para a nossa reflexão. Então, uma delas é o seguinte: nós falamos sistematicamente em visão holística, falamos sistematicamente em transversalidade. Entretanto, a hora de aplicar a visão holística ou aplicar a transversalidade aí é que está o nó górdio da questão. No poder público, a questão holística e a questão da transversalidade é sempre muito difícil, muito. Cada segmento é dono da sua própria área. O engenheiro florestal pensa, basicamente, ele tem até dificuldade de conversar com o botânico. Ele é florestal, botânico é outra coisa. O engenheiro hidráulico, ele é preparado para resolver a questão da Rio Águas, de enchentes, de quantidade de água. E quando você entra na própria área de meio ambiente, você tem lá as diversas formações, e as formações, cada uma olha para o seu quintal, para o seu território e tal. Então, o grande salto está em você conseguir equacionar uma política que ela, sim, procure envolver os diversos agentes dentro da solução do problema que está proposto. E política com P maiúsculo, quer dizer, não é o quê? É pensar o problema com todas as variáveis que estão interagindo ali. Eu vou dar um exemplo que envolve aqui a pergunta dele sobre Baía de Guanabara, para dizer o seguinte: por exemplo, nós estamos com uma proposta em execução, um planejamento, que é solucionar as enchentes da Praça da Bandeira. Então, é tradicional, quem habita aqui no Rio de Janeiro sabe que a Praça da Bandeira, inclusive, ela está abaixo do nível do mar,
e sistematicamente ela está envolvida nas enchentes, e não precisa ser grandes enchentes. Enchentes médias, a Praça da Bandeira já interrompe o trânsito, você não liga o centro à zona norte da cidade. Então, nós estamos executando grandes obras ali. Agora, para integrar esse planejamento com a visão de resolver quantidade de água, tirar a quantidade de água, e, ao mesmo tempo, dar qualidade para o corpo receptor dessa quantidade de águas, envolvia uma visão de transversalidade e uma visão holística. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho de resolver nas encostas em volta da Baía de da Praça da Bandeira, que é o maciço da Tijuca todo, resolver o problema de concentrar um reflorestamento, resolver a questão da limpeza daquelas encostas e dar uma solução para a coleta do lixo das comunidades, para que a gente dê sustentabilidade ao trabalho que vai estar sendo feito, que o lixo não continue a descer, que os sedimentos não continuem a descer e venham a obstruir todo o trabalho de drenagem, e, ao mesmo tempo, que a gente capte os esgotos dessa região, para que o corpo receptor não vá receber permanentemente água com esgoto. Então, esse planejamento é um planejamento que, depois de muita luta, não é pouca luta, não, é convencer a Rio Águas do que tinha que fazer, envolver o trabalho do Porto Maravilha dentro dessa lógica de drenagem e solução do esgotamento sanitário, convencer a prioridade do reflorestamento naquela área, implantar o processo de limpeza ali. Em suma, essa é um exemplo de que, com isso, a gente pode fazer trabalho de educação, levar a educação ambiental e mudar hábito das pessoas. Agora, essa é uma conversa, entendeu? Se a gente não matura plano, não consegue integrar os diversos segmentos, eu mesmo, quando expus aqui a questão da praia, para você imaginar, para implantar no Rio de Janeiro, em Copacabana, botar lá a vegetação de restinga na praia, nós tivemos que fazer primeiro um trabalho de reorganizar os barraqueiros, reorganizar os donos de quadra de vôlei na praia. Nós implantamos um comitê da Orla na cidade, para que esse comitê da Orla discutisse esses problemas. E nós enfrentamos sempre, por exemplo, quando você abre o jornal hoje, você vê lá, o cara faz uma campanha eleitoral dizendo: eu sou contra retirar uma parte da perimetral. Ele não sabe nem o que ele está falando, mas ele diz: sou contra. Ele não é capaz de ajudar que a população entenda o que está sendo feito como revolução urbana na área da cidade. O que se trata? Nós vamos substituir a perimetral, que hoje tem 2 vias, uma para ir, outra para voltar, quer dizer, 2 para ir, 2 para voltar, por 6 vias. Quer dizer, então nós vamos triplicar a capacidade que aquela área tem de escoamento e de circulação. Mas não, a preocupação da educação da população não está em primeiro lugar. Quer dizer, o cara entra naquela posição de tentar ver aquilo que é meio desconhecido, que não está muito claro. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Você lê o jornal hoje também, você vai ver que nós lançamos aí a construção sustentável na cidade, e essa construção sustentável na cidade, para se viabilizar, foi um trabalho da Secretaria de Urbanismo com a de Meio Ambiente, para envolver toda uma lógica para fazer a construção sustentável na cidade. Nós entramos também na ideia de dar determinadas compensações para quem fizer essa construção sustentável. Aí já entra uma corrente dizendo: ora bolas, por que nós vamos conceder alguma vantagem se isso é uma coisa absolutamente necessária que tem que ser feita? Quando, na verdade, se nós não entendemos que a busca de um novo tipo de desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, é uma mudança de paradigma, quer dizer, e mudar paradigma quer dizer o seguinte: nós estamos dentro de uma lógica da sociedade de consumo. Não é mais um debate entre capitalismo e socialismo, não. É a lógica de que a sociedade do consumo nos induz permanentemente a cada vez ter que encontrar num bem aparentemente inútil, transformá-lo num bem útil. A gente por impulsividade, tem que trocar o nosso celular, que tem 100 funções, das quais a gente usa 5,
porque foi lançado um novo modelo que tem 105 novas funções e a gente não vai mudar, porque é importante mudar, ter outro, e não vai estar usando as funções e vai criando lixo eletrônico sistematicamente em volta da gente. Então, essa lógica da sociedade que daí, simples palavra de precisamos ter mais educação ambiental, mas isso é importante, mas é importante que a gente se debruce e discuta claramente, principalmente num fórum como esse, de especialistas, de pessoas envolvidas com os temas, para que a gente possa, inclusive, meter o dedo na ferida, aonde a sustentabilidade está garantida ou não, aonde ela pode vir progressivamente, ou aonde a gente está fazendo uma coisa que tem um nome de verde, de sustentável, de desenvolvimentista, de foto novo, mas que não tem absolutamente nada de novo. Então, essa eu gostaria de deixar como uma mensagem para que a gente possa aprofundar e contribuir para que os nossos debates cheguem a um bom termo.